que eu vou tentar mostrar para vocês hoje é uma forma diferente de consumo de palmito do que habitualmente a gente conhece. Muitas pessoas veem o palmito no vidro, olham no supermercado e nem sabem de onde vem. Além da gente oferecer um produto fresco ou in natura, que a gente chama, a um custo mais barato, ele é muito mais saudável e é uma iguaria que poucas pessoas conhecem. Seu Vigando tem 73 anos. Vive em Joinville, Santa Catarina, na mesma propriedade rural onde nasceu, herdada de seus bisavós. Há cerca de 10 anos, seu Vigando decidiu inovar. Passou a cultivar na tradicional fazenda do litoral catarinense uma planta amazônica, o palmito pupunha. Seu Vigando chegou a ser taxado de louco, mas sabia bem o que estava fazendo. O palmito pupunha gera renda de forma sustentável. Hoje, seu Vigando tem lucro sem prejudicar o meio ambiente, garantindo o futuro da terra e de seus descendentes. Eu tinha bananeira, né? Todo o terreno cheio de banana. Então, a gente viu essa reportagem no canal rural, então eu fiquei entusiasmado, né? Eu vi primeiro, foi numa televisão, que existia um palmito que perfilhava, para ver o que é isso. Nós não sabíamos o que era. E a gente foi procurando técnicos e não achava ninguém sabia. Como um dia, daí a gente ficou sabendo que existia um campo experimental em Moretes. Nós fomos lá e ver de perto o plantio da pupunha. Então eu fiquei mais entusiasmado. Eu disse na hora lá que eu vou cortar minha banana toda rente ao chão e vou plantar a pupunha. O pessoal que viu aquilo me chamaram de louco, né? Uma banana em produção, cortando com esses cachos grandes, deitando no chão, deixando apodrecer e plantando a pupunha. Eu fui amontoando os pés de banana, deixando para humus, né, apodrecer ali. Isso foi a primeira adubação que a pupunha recebeu, inclusive depois estercos e adubo químico, né? E daí ela foi crescendo, olha, em 1 ano e 8 meses já cortamos as primeiras cabeças, né? Aí fomos vendendo, né? Vendendo para as fábricas de conserva. Ficamos alegre. Eu fui o pioneiro, realmente, o pioneiro. 1996. Plantei essas aqui, né? Que hoje estou colhendo os frutos. Foi algumas matrizes que a gente deixou para ter o fruto, para fazer a muda para plantio, aumentar mais o plantio. Esse fruto é aberto com uma faca para retirar a semente e lavar ela bem, deixar de molho 48 horas, melhor ainda, lavar bem, tirar bem a polpa, né? E deixar guardado por 1 mês, mas não deixar secar, sempre molhar um pouquinho, para depois levar no canteiro onde é feita a semeadura. A pupunha, ela não é uma planta nativa aqui do litoral do Paraná. Ela é uma planta que ela veio da região amazônica. Ela foi introduzida para Amazonas através dos índios que buscaram lá da Bolívia, da América Central, né? Dizer assim. E lá então os índios cultivaram, né? Na realidade ela vem com bastante espinho. Mas é que nossos técnicos agrônomos fizeram um enxerto lá e conseguiram eliminar o espinho, né? Então agora nós temos a pupunha sem espinho, né? É um fácil manejo. Nós não tínhamos ideia como ela se ambientaria aqui na região. Então, o proprietário, o meu sogro, o professor Deodato, de Paula Souza, por ser pesquisador já de origem acadêmica dele, ele passou a fazer vários testes de plantio. Então ele plantou aqui na propriedade em umas 5 situações diferentes.
embaixo de mata nativa, em área aberta, em encostas, em terreno mais úmidos, e passou a estudar como que ele se comportava em relação ao crescimento. A partir desses estudos, ele definiu o processo de plantio, certo? E observou-se que nesta área que nós estamos, que é uma área mais úmida, um terreno que ele chama de aluvião, certo? Que é composto por várias camadas de solo de composição das rochas naturais da região, seria o terreno mais adaptado, principalmente por ele ter uma fácil permeabilidade, ou seja, mesmo com chuvas intensas de verão, ele seria um terreno permeável. Ela se adapta bem com o clima daqui, se desenvolve bem, né? É bom. Essas regiões, litoral, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, é uma região que tem um clima muito úmido e uma temperatura alta. Para a cultura da pupunha é muito interessante porque ela tem um crescimento muito rápido. Então é uma cultura precoce e com uma alta produtividade de palmito. E hoje se tira em torno de creme, em torno de 3.500 quilos por hectare ano. Então para essa região aqui, ela passa a ser uma alternativa ao palmito Jussara, que é o palmito nativo da nossa região e que, em função de exploração sem nenhum controle ambiental, ela está em extinção. Enquanto o Jussara você corta com 6 anos, a palmeira pupunha, no caso, você corta com 2 anos. A colheita da pupunha ela é feita quando a planta atingiu em torno de 8 a 10 centímetros de diâmetro, no caso. O corte é feito mais ou menos nessa altura e o palmito ele está mais ou menos aqui. Essa parte apenas que vai ser levada para a indústria para fazer o descascamento e o processamento. Toda essa parte ela ainda volta para o terreno, vai ser reciclado, vai servir como adubo. Mas depois do primeiro corte daí, só vai, né? Só vai perfilhando. A gente passa num corte cortando, pensa que vai demorar tanto tempo para cortar de volta, mas passa ali 2, 3 meses, já tem pupunha de novo para cortar. Então é isso que é o importante dela, né? É um serviço mais leve para nós, né? Para mim, na roça. No manejo dela, no corte. Uma cabeça de pupunha pesa pouco em comparação ao cacho de banana, né? E eu cuido dessas roças de pupunha. Na limpeza, na adubação, em tudo. Diariamente na roça. Até com chuva. Até com chuva a gente vai roçar. Eu comecei um trabalho aqui na região com alguns moradores aqui. Eles foram incentivados até por ver o nosso trabalho em cultivar pupunha. E o que eu senti que para quem vive aqui e não tem uma estrutura para comprar uma máquina grande, um trator, enfim, trabalhar a terra para ter bons resultados, a cultura da pupunha permite um agricultor simples, apenas com ferramentas manuais, produzir uma área desse tipo de cultura e vender in natura para quem tem uma fábrica, uma pequena fábrica como nós. Então torna-se uma parceria. Eu sei que eu posso contar com o produto deles e eles sabem que tem um comércio para esse produto próximo. Está valendo a pena. Depois construímos a agroindústria familiar, né? Fazemos a conserva própria agora para vender no comércio. Nós começamos a empresa, mas aí então a gente trabalhou junto com o Neto e a gente entregou para ele a administração e a empresa para ele continuar aqui na lavoura, né? Hoje, em média, nós fazemos na faixa de umas 500 cabeças por dia, 500 peças, né? É a média que estamos produzindo hoje. A empresa foi feita para a capacidade dela para 1.000 vidros por dia, mas atualmente estamos trabalhando com 500 peças ao dia. Da forma in natura como ele está aqui, ele é um pouco mais adocicado que o Jussara. Pode ver que ele não fica escuro. Se nós tivéssemos aqui com o Jussara, ele já estava escuro. Bom, o palmito, quando chega na indústria, ele dá 3 tipos de produto. Essa parte basal, dá para a gente fazer o rodela.
Esta parte, aqui é a parte nobre do palmito, aonde sai o tolete, aquelas partes inteiras roliças. E desta parte, mais ou menos para frente, se faz o picado. Quando ele não dá mais o tamanho de 9 centímetros para se fazer o tolete, ele vira picado. A minha parte é dividir, né, o tolete ali. Aqui, depois que é cortado lá, né, separado, passa para cá, né, aí envidra todos eles, lava em água corrente e depois a água já está pesada, né, o sal e o ácido, e é colocado, né, nos vidros tudo na arquibancada, enchido, né, com essa água e tampado e vedado e depois vai para a panela. Aí quando começa a ferver, né, na fervura, 50 minutos de cozimento. Todo o cozimento, esse processo que hoje eu uso o GLP, eu estou trabalhando com gás a partir do processamento do metano. Então, através de decomposição do meu resto de produção e de decomposição aí de dejetos, certo? Produzir o gás e esse gás usar para o cozimento. Então, esse seria um ciclo de produção limpo, né? Onde toda a cultura, desde a parte da agricultura, sem usar agrotóxicos, sem fazer erosão na terra, protegendo, deixando essa camada vegetal permanente sobre o solo, mantendo a umidade do solo, enfim. Produção, agricultura totalmente ecológica e depois na produção do palmito, você ter até o consumo do GLP descartado. Eu estou esperançoso. A gente incentiva os demais agricultores a plantio, né? Como a nossa Fundação 25 de Julho também está fazendo, eles estão fazendo mudas para vender para os agricultores. Trabalhar em família é muito bom, porque aí a gente vê que sempre vai continuar trabalhando e produzindo. Eu estou muito contente, alegre, que o neto assumiu a nossa propriedade aqui. O nosso trabalho continua para o futuro. Uma das grandes alegrias que encontro nessa dura profissão de contador de histórias é descobrir o que funciona ou promete funcionar bem. Quando encontro, passo a informação adiante. Na esperança de ver o acerto reproduzido. Márcio Moreira Alves. Márcio Franchetti tem 36 anos e é engenheiro agrônomo. Já foi funcionário público. Há 4 anos, Márcio decidiu mudar de vida e se tornou produtor de mudas. Entusiasmado com o potencial do palmito pupunha na região sul, ele abriu 2 viveiros que fornecem mudas para produtores rurais em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Sou filho de pequeno produtor, de cafeicultor. Saí para a faculdade de agronomia em função da minha experiência e do meu gosto pelo trabalhar com a terra e com as plantas. Surgiu uma oportunidade de trabalhar com a pupunha na região litorânea aqui do sul e do sudeste. E aí eu falei, em função de todas as características, de potencial que a cultura tem, de desenvolver, de crescimento, do agronegócio palmito, vamos dizer assim, eu resolvi arriscar e montar o meu negócio. Tá? Então montei o meu primeiro viveiro, no segundo ano já montei o meu segundo viveiro e no terceiro ano aí comecei a instalar a minha lavoura para produção de palmito. Nesse viveiro aqui a gente trabalha com aproximadamente 150 mil mudas por ano. Tá? São safras anuais e a gente pega sempre a semente no começo do ano e aí a gente trabalha e começa a entregar essas mudas ao produtor rural, ao agricultor, por volta dos meses de novembro, dezembro, até fevereiro e março a gente encerra a nossa safra. As sementes aqui a gente pega sempre da região amazônica, é uma região que produz bastante semente. Infelizmente ainda nós não conseguimos produzir semente na região sul do país, então a gente é dependente desse material que vem de fora. Tá? Isso sempre acontece no primeiro trimestre de cada ano, a gente colhe as sementes lá, trazemos para cá e semeamos no viveiro. E não existe na região amazônica nenhum campo de produção de semente fiscalizado e também, melhor dizendo, com garantias de qualidade.
Tá? Então hoje a semente é um grande problema nosso, porque a gente não tem constância nessa qualidade. Tanto em poder de germinação da semente, quanto em sanidade dessa semente. Nós temos uma parceria com a Embrapa Florestas, em que todas as sementes que nós compramos, a gente manda analisar. Esse é um laboratório de patologia florestal e nesse laboratório são desenvolvidas atividades sobre como identificar as doenças que ocorrem em pupunheira, assim como em outros hospedeiros, e como controlar essa doença. Então a Embrapa faz um trabalho de pesquisa de como controlar essas doenças de maneira que o produtor disponha de tecnologia ou informações, né, que possa reduzir os danos provocados por essas enfermidades. A semeadura, normalmente a gente faz ela com serragem ou mesmo areia, tá? A gente semeia aproximadamente 4 kg de semente por metro quadrado de germinador, que é onde nós estamos aqui. Desse estágio aqui, nós vamos passar por uma segunda etapa, que é a etapa de enchimento de saquinho, que a gente chama tecnicamente de repicagem. E aqui ela vai ficar por mais 4 a 6 meses, criando raiz, envolvendo todo esse substrato que existe aqui, para ficar mais rústica para ir para o campo. As mudas novas, quando vem, tem que saber o sistema de plantar, né, que senão perde muita muda. Tem que a época de plantar também, senão perde bastante muda. O nosso Vivero a gente vende para basicamente o estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo e alguma coisa para Minas Gerais. Então esses são os nossos clientes. Basicamente são produtores rurais, tá? Em sua grande maioria pequenos produtores rurais que estão procurando na pupunha uma atividade para diversificar a sua produção agrícola, tá? Em termos de garantia de renda, de uma alternativa àquilo que já existe. E a Embrapa, através de um trabalho que está conduzindo em parceria, nós temos várias instituições que estão trabalhando junto com a gente, então nós temos diferentes segmentos que participam nesse projeto de pesquisa desenvolvido da Embrapa, desde universidade, através do desenvolvimento de trabalhos de tese, instituto de pesquisa, produtores, empresas. E o que se busca hoje é que nós tenhamos uma cadeia de produtos envolvido com essa planta chamada pupunha. Então, quando nós vamos olhar, por exemplo, a história da soja, alguns anos atrás, nós verificamos que a soja já tinha praticamente um produto. Hoje, se chega num supermercado, se encontra uma prateleira com diferentes produtos da soja. Isso que realmente é o que se busca com relação à pupunha. Agregar produtos a essa cadeia chamada cadeia palmito. Nosso interesse foi obter um subproduto, né, uma farinha, a partir dos resíduos que são descartados hoje na agroindústria. Trouxemos para o laboratório os tipos de resíduos que são descartados hoje antes do processamento do palmito e feita a caracterização química para ver que nutrientes, em que proporções e como eles podem ser utilizados para desenvolvimento de novos produtos na indústria alimentícia. As farinhas, elas têm basicamente 60% de fibra alimentar. Isso para alimentação, para ser utilizado como ingrediente no desenvolvimento de novos produtos, como de panificação, é um ingrediente bastante interessante, né? Ele enriquece a formulação desse produto porque gera um produto rico em fibras. Eu gosto de mexer com pupunha. Serviço bom de trabalhar, né? Na lavoura, a gente foi criado na lavoura, então é lavoura também e é um serviço bom. Eu gostei de mexer com pupunha. A pupunha se enquadra muito bem. É uma boa opção. O reflorestamento às margens do rio. Aquela faixa dos 30 metros
se é reflorestada com pupunha, é a mesma coisa como fosse árvores nativas, né? Ela sempre mantém a sombra, né? Uma árvore suga muito mais água do solo do que uma pupunha, uma toiça de pupunha. Então é uma boa opção, é uma excelente opção para essa nossa área, que é a área de preservação ambiental. Nós temos, por exemplo, o nosso processamento do produto, quando nós fazemos colheita de um experimento, nós processamos na agroindústria lá do professor Deodato. Os trabalhos realizados com utilização de mudas, nós fazemos junto o parceiro, que no caso seria o Márcio. Quer dizer, o nosso trabalho é um trabalho todo de interação. Além disso, nós também temos experimentos instalados diretamente em pequenas propriedades. O nosso trabalho ele visa sempre a pequena propriedade. A parceria com a Embrapa tem um campo experimental e ali eles produzem, cada quadra tem o seu número, eles fazem o corte, né, e trazem para a nossa fábrica. Sempre tem que juntar os dois conhecimentos, né? Eles têm o conhecimento do estudo e pesquisa e eu tenho a prática, né? Então isso é muito bom, trabalhar em conjunto, né, com eles, né, que é importantíssimo. O seu Vigando foi um achado para a gente como parceiro, como produtor. Uma pessoa de fácil acesso, uma boa experiência em fazer agricultura. E para a gente ele já cultivava banana, ele passou a cultivar pupunha antes da nossa parceria, já vinha trabalhando com pupunha há alguns anos, e há uma troca de experiências. Uma troca de experiência entre a pesquisa, aquilo que nós estamos buscando para ajudar a resolver, e nós buscamos também a experiência dele como produtor, como identificador de demandas, não é? Casar os dois casos. Esse é o forte realmente do nosso projeto. A pupunha é um exemplo que dá certo no Brasil, porque o clima ajuda, né? É uma cultura que está aí no Brasil, num país cheio de criatividade, de oportunidade. É uma cultura de um Brasil que dá certo, é uma cultura que dá certo e já vem dando certo, já é uma realidade hoje e o potencial é enorme. Cultivar uma planta amazônica na região litorânea do Paraná e de Santa Catarina é uma inovação que exige coragem. Coragem de abrir mão de conhecimentos já adquiridos, como o seu Vigando, experiente no plantio de bananas, o produtor de maracujás, Paulo Virgílio, e o ex-funcionário público Mário Franchetti. Esses brasileiros foram capazes de mudar de rumo, encontrar novos caminhos e hoje eles se orgulham dessa jornada.